seus idealizadores. No ar, Jornada Teológica, seu curso de teologia ao vivo na Melodia. Venha aprender as Escrituras e conhecer mais a Deus. Jornada Teológica com o professor Eliel Henrique. Boa tarde, queridos ouvintes, seja bem-vindo ao Jornada Teológica e hoje com um episódio abençoado, hoje retornando mais uma vez, que é de casa, nosso pastor e amigo, pastor Valverde, que mais uma vez vai embarcar comigo hoje numa pergunta, muito complicada, muito difícil, um episódio complicado e polêmico. A igreja se perdeu ou não? Qual é a igreja verdadeira? Tem alguma igreja verdadeira ou todas estão erradas? O que a gente faz? Então hoje, esse é o episódio, falar sobre igreja. A gente já veio desde o debate falando, estava agora também no programa do pastor Vinícius ali, da Igreja Episcopal aqui no Brasil, Vitória da Conquista, e a gente falou sobre teologia da prosperidade versus teologia reformada. Então, já para introduzir isso, pastor, dá o seu alô e depois a nossa oração para abençoar. Boa tarde, meus ouvintes aqui do meu programa Jornada Teológica. Eu já estou falando assim, não. sabe por quê? Estamos em casa. Porque do jeito que eu estou vindo nesse programa... Já está de casa, pastor. Oi, gente, é brincadeira isso, tá? O maior prazer estar aqui no Jornada Teológica com o professor Eliel, amigo mesmo do coração, sabe, que eu amo. E esse é meu aluno, dizer para vocês, para ouvir esse programa, chamar as pessoas, porque de qualquer forma vocês serão edificados. Convida pessoas aí no Insta, aí, nos grupos das igrejas, para que a gente possa bater um papo aqui e vamos compartilhar, algumas ideias aqui. O que nós notamos aqui, o fato de estarmos sentados aqui, é literalmente trazer uma igreja mais curada, uma igreja mais verdadeira, Sim. E às vezes abrir um pouco, trazer luz para alguns lugares que a gente sabe que em muitos lugares não tem mais essa luz, não sabe para onde ir, perfeito. Dá um norte para a coisa, porque Deus nos chamou para isso, porque não podemos negar o chamado, Perfeito. Amém? Amém. E pastor, já para então introduzir nosso primeiro bloco, nossa primeira parte ali, deixar um título, o sonho original. A gente tem aí como base a parte da igreja, a igreja primitiva ali. E um dos pilares da igreja primitiva era a oração, era a leitura de Bíblia. A gente vai introduzir nessa parte. Mas antes, pediu que o senhor ore. Amém. Para a gente abrir. Amém. Oh Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor. Queremos te agradecer pela vida do professor Eliel, desses microfones aqui abertos, Senhor. Isso aqui é instrumento da tua vontade, Senhor. Isso aqui é instrumento da tua palavra. E nós agradecemos por esse momento. Ó Deus, abra o entendimento dos ouvintes e nos dê capacidade de discernimento para falar o coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, pastor. Como eu disse, a igreja dos sonhos, a igreja ideal, a gente tem como base a igreja primitiva, que seria Atos dos Apóstolos. Só que tem um versículo lá em Mateus 16, versículo 18, que diz assim, a primeira pergunta que precisamos fazer é, o que Jesus quis dizer quando disse assim, pastor? Edificarei a minha igreja, em Mateus 16, versículo 8. A gente entende ali os termos da palavra eclésia e vai. Mas o que Jesus queria dizer? Jesus fundou a igreja. Nesse primeiro período aí, o que entender sobre isso aqui de Jesus? Edificarei a minha igreja. Quando a ideia e o conceito de igreja aí, não é essa igreja estruturada com concretos e etc., esquadrinhada com portas e etc. Pronto. Igreja eram literalmente as pessoas que estavam no caminho e andavam de acordo com a sua vontade. Então não a instituição, mas a missão. A missão. O que é interessante nesse versículo, quando ele fala isso, a gente pode levar, claramente a palavra nos leva, remete a pensar o que é a igreja na concepção de Cristo e qual é a igreja que é de Jesus Cristo. Perfeito, perfeito. Qual é a igreja de Jesus? E aí nós vamos olhar para nós e para o contemporanismo e esse mundo que vivemos e falamos assim, duas perguntas. Qual é a igreja que é de Jesus? A igreja que eu estou está servindo a Cristo ou está servindo ao homem? São perguntas que esse texto deixa para responder. Ela deixa aberto ali, Deixa aberto o texto. Toda a fala de Jesus Cristo, toda a fala dos grandes homens inspirados por Deus, tem
uma prática legal, que é a apologética do texto. Tem a hermenêutica da interpretação Sim. do texto. Né? Você pode formar aí uma exegese e uma homilia para uma pregação de um culto, mas o que é mais importante é a sabedoria divina que vem da parte do alto, para sempre estar nos confrontando com alguma dessas perguntas. Quando Jesus fala assim, edificarei a minha igreja. Se a gente for olhar para nós mesmos, olhar para a estrutura da igreja, a gente vai perguntar, será que Jesus falou aquilo para mim? Será que é logo será pra que ele? para mim é muito interessante, porque a palavra que vem da parte de Deus, ela vai trazer vida, conserto, ela vai trazer norte para os nossos caminhos, né? É uma bússola, Sim. é uma receita, sabe? É um manual de instrução para a nossa vida. A palavra que vem de Deus vai nos orientar de alguma forma. E esse edificarei a minha igreja, e isso aí é forte, porque Pesado, aí pastor, vem assim, pesado. mas Jesus não fundou a igreja, que os fracos vão dizer. Os desigrejados vão falar isso, né? Jesus não fundou Jesus a não quer igreja, mas não. o texto está aí. Se ele não fundou a igreja, que igreja é essa que ele tem? E por que depois os discípulos se uniu como igreja, né? Exatamente. E qual é a estrutura daquela igreja? Qual é a estrutura da igreja que Jesus vai estar edificando? Será que é a mesma que nós temos hoje, os pilares doutrinários, os pilares estatutários, né, dos estatutos? Então, só já para entrar nisso aí, pastor. Então, será que esses pilares, eu poderia colocar o que está em Atos 2, 42 em diante, que diz que todos estavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na partilha e na oração. Então, esse seria, que eu poderia colocar, que é os pilares daquela igreja de Jesus? Não, daquela não, da nossa igreja. Não, eu falo daquela porque a gente ainda vai chegar hoje, nos problemas que está hoje, né? Não, porque... Aquela igreja ali, esses eram os pilares dela. O texto é bem claro, né? Tinham tudo em comum, viviam na Tudo em comunhão comum. e no partir do pão. Poder de uma mesa, né? Tá vendo, gente? É, Mesa. o poder de uma Ficar mesa. junto. A mesa... Olha, eu não abro mão disso. Na hora do almoço, se puder, todos estejam sentados à mesa. Na hora do café da tarde, se todos estiverem em casa, vão estar sentados tomando um café. Porque a gente precisa compartilhar com a família. Mesa é tudo. O olhar no olho, né, pastor? Comunhão. Gente, essa comunhão aí do Partir do Pão, isso é forte demais. Olha, a comunhão Partir do Pão é o que está faltando hoje no nosso meio. A nossa doutrina tem que ter mesa e comunhão e Partir do Pão. Meu nobre, eu acho mais importante... Perfeito. Eu acho mais importante uma igreja com mesa, comunhão e partir do pão, e ele sentado de uma forma de mesa mesmo, com o desenho, né? A ergonometria de uma mesa, a geografia de uma mesa. A ideia, né? A ideia de uma mesa do que propriamente os bancos. Interessante. Os bancos, eles dão conforto e favorecem mais gente e fica mais fácil a visualização do púlpito. Mas a mesa, fica mais fácil o homem olhar no interior do homem, de acordo com a face no que tem em comum. Pastor, então eu já vou logo para uma pergunta desafiadora e pesada logo então. Então vai, manda ver. A igreja nasce perseguida, pobre e toda forte, poderosa no espírito. Hoje ela é rica, livre e em crise. Agora, ou seja, mudou alguma coisa. Mudou muito. Mas vamos lá. Se tirasse, pastor, todas as estruturas, denominações, templos, ainda teria igreja? Teria. Porque em qualquer tempo da humanidade, desde que Deus existe, Deus existe, desde que o homem existe, em qualquer tempo da humanidade, Deus haverá profetas, haverão homens que não se dobrarão diante de outros deuses. Eu creio que a fé, ainda há fé em Israel. Ainda há fé no meio de nós. Ainda há muitas pessoas que não se dobraram. Então, se tirasse construção, estrutura, em algum lugar, seria ajuntamento. Se destruísse tudo, não existe mais a ata de reunião e o estatuto de uma igreja, não existe mais um documento liberando a abertura de um CNPJ de igreja, não existe mais nada, não existe a igreja, não existe mais os homens vestidos de preto, com o paletó nos pastores, não existe mais as irmãs arrumadinhas, com os filhos lindos e maravilhosos, não existe mais os homens todos felizes porque a esposa está dentro da igreja. Se não existisse nada disso, e se acabar com tudo isso, haverão aqueles que literalmente ainda serão a igreja do Senhor, só que estes serão muito bem pouco. Então, vou fazer uma reflexão, pastor. Então, o que a gente está falando aqui é que se realmente tirasse a igreja de hoje
isso poderia dar um pontapé para a verdadeira igreja surgir, a eclésia, nós somos a igreja. Porque assim, pastor, olha o que é interessante para entrar agora no segundo bloco. Você está me deixando complicado, porque eu tenho irmãos aqui, pastores aqui, igrejas maravilhosas. Meu amigo, não faça isso aqui, comigo, não faça isso. Para a gente já introduzir no segundo bloco, né? Quando a igreja se perdeu. Porque assim, a história da igreja ela não é linear. A gente tem história aqui, 20 programas rindo, né? Ela é marcada, a gente vai ter glória, corrupção, cruzadas, santos, imperadores, pais da igreja. Só problema. Perseguição. Só problema. Ou seja, ela tem ali sua ruptura em algum momento com o que a gente está falando desse início. Porque o que a gente disse até agora, que eu entendi que o senhor falou, e é o que eu penso também. As igrejas, o maior problema não é só estrutura, porque não adianta ficar botando culpa no concreto, sendo que o irmãozinho é fofoqueiro, é endiabrado, tem problema. Não bota a culpa no concreto e no cimento. Exatamente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a estrutura constitucionalizada também influenciou. Então a gente tem uma igreja fraca, uma igreja em crise, espiritualmente, moralmente fraca, por causa também da estrutura, também não tem como eu separar isso. Então, já olhando isso, pastor, quando que a igreja se perde neste ato de tempo, que é o século I até o século XXI? Quando a igreja se perde, quando Jesus foi para a glória. Boa. Porque a igreja nunca se achou. Já deu tudo. A gente está na terra. Procurando mesmo. Naquela época não existia igreja perfeita. Já não existia. Já existia problemas na igreja. Lembra dos nicolaítas, de Apolo, não sei o quê. A perseguição a briga e dissessão entre Paulo e Pedro, e por aí vai, né? E daí, João Marcos discute com... Paulo discute com João Marcos, mas eu não quero esse jovem perto de mim, depois traga ele, que ele para mim é muito útil. Entendeu? Então a igreja sempre tem problema. Porque é assim, meu querido, enquanto nós estivermos no mundo, sim, e Jesus alertou isso, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo que eu usei aqui agora. No mundo tereis aflição, né? Olha, nos dias de Paulo, antes de existir a estrutura da igreja, porque ele ali estava fundando a igreja, ele escrevendo ao povo em Roma, ele fala, olha, ô igreja do Senhor, deixa eu falar agora, não se conforme com esse mundo, agora transformai-vos. Então, se era necessário uma transformação e ele alertar para não se conformar com aquele mundo, é porque já tinha problemas ali naquela igreja. Perfeito. A igreja de Coríntios é santo? Complicada, porque ali tem cada B.O. que... Pois é, se naquela igreja lá, que Paulo era o pastor, né? Ele bota Timóteo titular e bota tantos pastores ali naquela igreja e funda aquela denominação maravilhosa. Naquela cidade. Eles tinham um problema, o que será de nós, irmão? Perfeito. Pastor, mas eu quero trazer para a história aqui 3 acontecimentos de pilar, né? Século IV... Concílio Niceno. Eu tenho Constantino fazendo edito de Milão. Isso. Depois eu vou ter, no século XI, o cisma do Oriente e do Ocidente. Isso. E depois, no século XVI... a Reforma. A Reforma. Pastor, nesses 3 pilares, a gente consegue identificar problemas maiores na igreja de ruptura? Ah, sim. Pode me falar um pouquinho dos 3 aí? Vamos lá. No primeiro Concílio Niceno, qual foi o grande acerto do Concílio Niceno? Maior acerto, né? Qual foi o maior acerto deles? Eles trabalharam a pauta da Trindade, do cânon, né? E também sobre a divulgação do Evangelho. Isso. E ser única religião, né? Ser principal. Olha, a reunião agora aqui em Roma é única. Todos são cristãos. Outra coisa, olha, essa história aí de não ter Trindade, isso é mentira. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Afirmou. E inclusive, quando o segundo da linhagem de Deus, divina, veio ao mundo, ele falou, ide por todo mundo pregar o evangelho. Então é necessário correr fazer o evangelho. Esses foram os pilares. A coisa boa. Sim. Qual foi a coisa terrível? Pastor. A igreja ganhou poder. Tá. A igreja que era perseguida pelos reis, perseguida pelos líderes, perseguida pelo império, agora ela passa a dividir mesa e comer pizza junto. Vamos na pizzaria? E a perseguir agora. Eu tive conversando com o imperador, não sei o quê. Entendeu? Liga um WhatsApp aí, fala com a mulher. Agora ficou assim, a igreja se juntou. Tranquilinha. Entendeu? Quando ela ganha poder, o maior problema da igreja é a igreja ser poderosa. Top. E ali foi o primeiro erro, o grande erro, né? Tá.
Você falou do século Depois do XI. cisma do Ocidente, que a igreja vai se dividir entre Constantinopla e Roma. Isso. Aí uma falou, não, eu tenho papa aqui, o outro tem um papa, eu, o mais poderoso sou eu. De novo, poder. Isso, poder. Poder. Mas essa aí também já foi a expansão desse poder. Porque quando o Império Romano cai, o povo fica meio perdido. Sim, vou pra onde, Porque faço o quê? O Império Romano caiu. O Império Romano era cristão. Forte. E forte. E agora? Aí pronto. Já começa a levantar papa no Oriente e no Ocidente. Já começa a levantar. Não, esse é o que é o líder. Não, o outro é o líder. E um caça o outro. Todo mundo doido pra ganhar dinheiro. Exatamente, né? E aí vira aquela bagunça, aquela balbúrdia. O que vai acontecer ali? Vai acontecer que a força, aí a igreja não tem só o poder por estar sentada na mesa, ela vira política, ela está participando da política. E agora, como também o Oriente Médio, que as religiões, elas fazem parte do clã político, né? Quem governa é fulano de tal, que é da descendência tal. Todos são assim. Então, o poder agora, a igreja passa a ser política. E naquela época também aconteceu isso. Ela passa agora a desenvolver uma política de conquistas políticas, né? Evidenciando a forma de governo político. E aí vem os papas, o Papa do Oriente, o Papa do Ocidente, vem arrebentar Constantinopla. Né? Exatamente. Então, o grande erro foi esse. O grande acerto dessa igreja é porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Sim, a gente tem que saber filtrar, né, então, pode jogar tudo aquela fora. coisa que a gente faz sempre uma pergunta, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar, ela vem disso aí. A ruim vem gigante, ali naqueles momentos, a ruim vem péssima, né? Vem forte. A primeira teve a notícia boa no início lá da igreja daquela que estava reunida em Jerusalém, a partir de Atos 1 e 2. Sim, depois do concílio. A primeira notícia eu tinha a notícia boa e a notícia ruim. Qual é a notícia boa? Qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que Jesus vai para a glória e não vai estar mais com a gente. Não vai voltar mais, não. E qual a notícia boa? Ele vai deixar o Espírito para todos nós e todos vão viver unânime na fé. O Espírito Santo vai descer sobre todo fogo. Atos 1, 8. Então nós vamos pregar o Evangelho e batizar, e ensinar e etc. Perfeito. Marcos 15, 16 e Mateus a partir do 26. Então essa igreja começa a ficar... Aí sim, é a notícia boa e a notícia ruim. A notícia boa e a notícia ruim do Concílio Niceno é essa. A igreja agora senta na mesa do rei. E todos são crentes. E não dá mais para saber, de acordo com costumes, com as maneiras, com os seus deuses, com as suas conquistas e os bárbaros, etc., quem é realmente cristão em Cristo ou quem é cristão dentro da sua cultura. E aí a igreja enfraquece na fé. Top. Perde a fé e ganha. Você sabe com quem está falando? Eu sou amigo do rei e sou cristão. Você me deixa quieto. Você me deixa quieto, sou cristão. Aí a igreja ganhou poder. Agora vem o erro, a notícia boa e a notícia ruim dessa época que você falou, do século XI. Sim. Né? A notícia ruim é que aí levantaram grandes impérios diante dessa dinastia, né? Do episcopado papal. Nessa briga, esses impérios com bandeira de países, de nações e de divisões ocidentais, para brigar um contra o outro, dividindo literalmente o Evangelho. Acabando com tudo. A notícia boa é que, em função desses grandes impérios, os povos do Oriente, os outros povos também foram conquistados, que não estavam centrados no Evangelho. A notícia boa, a notícia ruim. E agora o melhor reforma. A reforma. Teve a notícia boa, muito boa, e a notícia ruim. Complicadíssimo. A notícia muito boa é que agora todos têm acesso à luz, ao conhecimento. Sim. Todos têm acesso às escrituras. Agora é para todos. Então Lutero mostra um Jesus que é para todos. Sim. E não da forma tem que passar no concílio papal, tem que passar nas doutrinas, etc. Não, agora é direto com Jesus. Né? O véu é rasgado. A notícia ruim é que esse status de você estar agora direto falando com Jesus, você tem livre-arbítrio dentro de ser um cristão para decidir se você pode abrir uma instituição, se você pode pregar do teu jeito. E aí você começa a criar as maneiras. Não tem as normas que você vai criando. Em cima disso que vai abrir uma porção de igreja. Né? Depois, não, mas olha só, Deus ali me fez para ser livre. E Deus me chamou para ser apóstolo, Deus me chamou para ser bispo, Deus me chamou para ser pastor. E você vai se espalhando igreja para toda a humanidade. Né? Perfeito, perfeito. E pastor, olhando isso, eu gosto de algumas frases, né, dos pais da igreja nessa época. Tertuliano mesmo, ele dizia assim, ó, a heresia sempre nasce da arrogância de querer saber mais que a comunidade. Ou seja, sempre nesses períodos, as notícias ruins sempre vêm de alguém que fala, não, ué, eu sei bem mais do que esse rapaz aí. Não, eu sei mais do que a igreja. A igreja tá errada, rapaz. Quem sabe sou eu. Eu estudo escondido, leio muito. Eu sei aqui, ó. E toda vez nascia uma heresia, nascia ali um pontapé. E para isso, pastor, para o nosso próximo bloco, já que a gente finalizou com a Reforma Protestante,
Eu queria dar esse tema aqui, a igreja evangélica moderna. Ela é uma continuidade ou uma ruptura? Vamos fechar E a gente depois vai entrar nisso. Né? Vamos fechar porque tem duas ideias importantes dessa história que nós falamos. Nós estamos agora no século 1517 para trás, né? Sim. O que foi muito bom nisso foi que agora todos puderam conhecer o Evangelho, conhecer Cristo, a cruz, mais etc. fácil. O Evangelho de cruz. O que foi ruim nisso é que com esse conhecimento as pessoas então passaram a relativizar a fé. Então a fé não é tão importante se eu tenho algum conhecimento. E agora eu não vou viver mais pela fé, eu vou viver pelo que eu pratico. Ou seja, hoje a gente não segue mais a fé dos apóstolos, mas dos influenciadores. Exatamente. Então lá no século XV, para trás, nessas rupturas da igreja, houve esses problemas, né? Porque assim, as pessoas já não tinham mais como base, já que a escritura estava sendo aberta, eu já li, eu já tenho conhecimento, eu interpreto do meu jeito. Então, interpretando a minha letra, eu vou fazer a igreja do meu jeito. Então, ó, pastor, já para ficar pro próximo bloco, a reforma trouxe a Bíblia para o povo, né? Mas será que ela também trouxe uma divisão? No próximo bloco a gente vai trocar essa ideia sobre continuidade ou ruptura. Já corre, chama seu pai, chama sua mãe, chama todo mundo, junta. Chamem que eu estou cansado e estou inspirado também. E daqui a pouco a gente espera aqui. Grande beijo. Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo o seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. O mundo é feito de histórias, e são nos livros onde as histórias se encontram, respiram e repousam. Morada da nossa aventura, da nossa emoção. O livro é a casa da imaginação. É lá que vivem nossos heróis. Você já pensou de como um livro pode modificar uma vida? Todos os anos, o Grupo Bandeirantes e o Sesc promovem uma grande campanha de doação de livros. O que pouca gente sabe é que um simples gesto de doar um livro pode transformar a vida de outras pessoas. É aí que uma nova história surge. O livro doado modifica a vida de outras pessoas que recebem a oportunidade de ler um livro. Doe, participe. Fé. Essa força gerada pelo Espírito Santo em nós, que nos faz resistir mesmo quando o inimigo parece maior, que nos faz esperar por um milagre mesmo contra todas as evidências. Fé na palavra que sai da boca de Deus, que alimenta e faz viver. Fé que moveu homens no passado numa caminhada em busca do sobrenatural. Fé que transmitimos, que sentimos, que nos apoiamos, que nos leva a orar. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Não tem prazer nele, diz o Senhor. Assim é a Rede Melodia. Rompemos em fé. Pela seta que você deu, pelo pedestre que deixou passar, pela faixa que você respeitou, pela gentileza que retribuiu, pelo som que você baixou, pelo capacete que você sempre usou, pelo cinto que você nunca esqueceu, pelas revisões que você não deixou de fazer, pelas placas que prestou atenção, pelo motociclista que deixou passar, pela buzina que você não apertou, pela cadeirinha que sua filha sempre sentou, pelo celular que você não atendeu, pela noite que você não bebeu, pelo semáforo que você não furou, pelo rebite que você recusou, pela bike que você se afastou, pela vaga preferencial que você não usou, pelo limite de velocidade que você não ultrapassou, pelas vidas que você preservou. Muito obrigada. Amiguinhos do Patati, amiguinhos do Patatá, pegue a sua escovinha que a dança vai começar. Está na hora, amiguinhos, acabou a refeição. Pra cuidar dos seus dentinhos, faça
Patati, amiguinhos do Patatá. Para ter lindos dentinhos, vamos sempre escovar. Creme dental só um pouquinho, pra fazer a escovinha. Que sabor mais gostosinho, sabor de frutas que nem papinha. Vai e vem como um trenzinho, para frente e para trás, movimentos de bolinha. Voltamos, caros ouvintes. E para continuar nossa polêmica, né, pastor? Continuar nosso problema. Eu tô aqui, eu tô preocupado. Ô, meus irmãos, Não, olha. dá vontade de pegar aqui, ó. Pegar a chave, vamos embora, vamos sair correndo. Dele, não é eu não. Vamos sair viu, correndo. gente? Pastor, mas vamos lá. Ó, hoje a igreja, ela tá virando a casa de show. Tá virando Olha hotel. só, olha a pergunta que ele tá me casa de show. fazendo. Cada pastor tem uma visão, né? Ou seja, se cada crente interpreta a Bíblia por si só, quem é a autoridade final? E já vou deixar logo uma notinha aqui de AW12. A igreja deve ser um corpo, mas hoje somos um quebra-cabeça e cada peça quer andar sozinha. Como que a gente resolve? O que a gente Primeira faz com isso, coisa é o seguinte. Sai correndo. A igreja é o reflexo das pessoas, do sentimento delas. Tá. Tá certo? Uhum. Então é assim, o que o mundo aí fora, a gente quando está em casa fora da igreja, o que a gente pensa a respeito da igreja? E o que a gente quer? O que a gente espera? E o que a gente está a fim de suportar? Né? Então a gente vê que o que a gente espera, o que a gente suporta, o que a gente crê e o que a gente quer, não tem nada a ver com o amor. Ou seja, eu procuro uma igreja e a minha família, ou fulano ou beltrano, de acordo com a minha conveniência e não conforme aquilo que Cristo quer. Conforme o meu molde, né? É meu molde. Tá. Então eu digo que amo a Jesus só porque isso dá status. E pode ser que eu seja recebido por isso. Agora o amor tem que ser do meu jeito. Eu não vou abrir mão de coisas que eu tenho em função desse amor. Eu não estou afim. Sim. Então a igreja, ela caminha de acordo com os seus membros, sabe? Qual é o sentimento dos seus membros? Se você pega uma porção de roqueiro, né? Uma porção de punk, funk, essas coisas, metaleiro e tal, e os caras se convertem, eles não vão mudar o jeito, eles vão continuar sendo roqueiro da igreja. Hoje é assim. Se você pega o sambista do pagode, não sei o quê, e vão abrir uma igreja, eles não vão mudar o jeito de cantar. O estilo dele vai ser aquele. Ele acha que não precisa, a transformação é só na letra da música. Mas o estilo continua mesmo. Então, essa é a igreja do samba gospel, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. Sim, cada um vai montar conforme a sua estrutura ali, né? Eu estou sendo radical nisso, estou até polarizando esse discurso, porque existem os mais a menos. Sim, aqueles que, por exemplo, a igreja de hoje... Tem igrejas que acham que a Bíblia não é inspirada, é revelada, e essas doutrinas são grandes. Né? E eu cito aqui, assim, sem medo de errar, Cristã do Brasil. Né? E porque não fala, não. Eu estou citando a Cristã do Brasil, eu estou cristando, porque eles que falam, não é eu. São os líderes da Cristã do Brasil Afirma, que diz. Né? A Bíblia, ela é revelada. Então, eles, quando vão fazer o culto deles, o culto na Cristã do Brasil é quem é hoje que Deus revelou alguma palavra para trazer. Ora, meu amigo, a gente sabe que 2 Timóteo 3:16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Inspirada, não tem nada a ver revelada. Ou você tem que ter um conhecimento e ter inspiração pelo conhecimento que você tem pela letra. Para Deus ali, através do teu conhecimento, te dar uma palavra e aí revela. Sim, e revela mesmo. Mas se antes você não for inspirado pelo conhecimento, você não pode ser revelado. Tá vazio. Entendeu? Porque aí você vai ser revelado de quê? Como foi? Mas por quê? Qual foi o contexto? Qual foi? Então, isso aí tá errado. E eu estou falando porque não é eu que falei, não, eles que falam. Eles são abertos conforme isso. Eles são abertos, não é isso? Eles são abertos conforme isso. Entendeu? Então, o que acontece? Então, é o jeito deles. E aí, junta... Quantos tem que pensam igual a mim? Tem 1,5 milhão de pessoas no Brasil. Pronto. Tá bom, então forma a igreja cristã do Brasil. Quantos pensam que a Bíblia é inspirada? Tem uns 800 mil ali e tal. E quantos acham que tem que estar fundamentado na palavra e ter a inspiração divina e a revelação e o Espírito Santo ser usado através da palavra e que vai segurar lá Hebreus 1 e João 1, né? A Deus antigamente fala através dos profetas. Os profetas hoje falam através de Cristo Jesus, né? Então não tem mais profecia. Aí vem as igrejas mais fundamentalistas. E aí, bom, então agora tem uma opção de gente assim, vai fazer igrejas
mais fundamentadas, e aí vai de acordo com o público. A visão também do pastor, né? E a visão... Não, dentro desse público, levanta um que é carismático e que tem o poder de apacentar esse grupo, e aí vira o pastor desse grupo. Top. Não é isso? E aí eles vão pregar dentro dessa conveniência, a doutrina vai ser firmada dentro disso. O que eu acho profundamente discutível, vou dizer errado para não ferir a sensibilidade nem a espiritualidade de ninguém, eu acho discutível. Porque eu sempre acredito, meu nobre professor, que a base literal do evangelho é a cruz. Ele tem que estar no centro. Não dá para mudar, né? É Jesus Cristo. Então, antes de eu seguir uma doutrina, que é alguma coisa assim, que favorece esse grupo, que favorece aquele, que a música é assim, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, e vai dividindo esses grupos, eu só acredito que Jesus está comigo se eu for muito abençoado. Sim, a teologia da aí eu crio o prosperidade. meu pentecostalismo, que não é eu vi alguns cursos da Universal na televisão, e eles falaram muito bem disso. Você crente, você não pode passar por situações financeiras, você tem que ser rico. Dificuldade financeira. E aí vai ter um grupo que pensa igual a mim, então eu vou levantar um pastor, um apóstolo, vou sair pregando, vou criando as igrejas faraônicas, né? E o povo vai seguir, porque se existe esse tipo de igreja, é porque existe crentes que pensam dessa forma. Sim. Então a culpa não é da igreja nem dos pastores, a culpa são dos crentes que procuram um estereótipo, procuram uma forma de vida, um estilo cultural dentro das suas necessidades e dentro daquilo que ele acha certo para criar essa determinada igreja. E dali sai o pastor. E até um detalhe, pastor, que o senhor estava citando, que se cada um tem sua interpretação e quer fazer o que quer, os membros também não conseguem seguir uma linha. Porque, eu sou pastor e acredito que não tem trindade. E o senhor acredita. Já foi. É duas linhas, até a igreja saber quem é quem, já foi. Não, aqui na nossa igreja a gente acredita em calvinismo, na predestinação. Pronto, o outro é arminiano. Ou seja, a forma como o quem está na frente interpreta também dá um norte para a igreja. E é por isso que eu quero entrar nessa parte, nosso último bloco, para a gente já ter esse tempo agora para falar, que é mais longo. E então, qual é a igreja certa, pastor? A resposta não está em uma placa. A gente já entendeu isso, né? Não é uma placa, na denominação, o senhor deixou claro que realmente, se a gente tirasse tudo, ficaria remanescente. Tem pessoas que ainda não iam parar, porque acabou a placa. Ou seja, é a busca por Cristo que vai trazer. E aí eu lembro de Billy Graham, quando o Billy Graham vem aqui no Brasil fazer aquelas coisas do estádio, né, os livros que ele tem. Billy Graham sempre pautou isso, todas as vezes que você quer descobrir uma igreja, ou você quer entender, quem está no caminho tem critérios. E um dos é comunhão, fé, domínio de palavra, que foi o que o senhor falou. Por que a gente falou dessa igreja? A gente não está criticando, a gente está mostrando um ponto que eles falam. Eles que falam. Eles falam. Outra, não é só eles, a gente tem crentes em igrejas normais que acreditam assim, que pensa, não, o pastor vai pregar domingo, eu vou falar dele e já foi. Durante a semana eu vou me enchendo só com a pregação dele. Não preciso mais nada, Deus vai me revelando durante a semana. Chega lá no domingo, o pastor me dá outra, revela. Vou me alimentando. Então, pastor, quais os critérios que o senhor poderia nos dar para a gente discernir uma igreja verdadeira hoje? E para quem está nos ouvindo, fala assim, eu estou nessa igreja ou eu vou buscar essa igreja? Quais os critérios, com base em tudo que a gente tem falado, que o senhor olha e fala assim, rapaz, é isso aí que eu falaria para alguém buscar uma igreja? Posso falar sinceramente? Vá. Ouvintes queridos aqui do programa Jornada Teológica, de mim não tem critério nenhum, porque eu também sou humano igual a vocês. Então eu não posso usar os meus argumentos como pessoais. base. Quer uma igreja estabelecida e dentro dos critérios, dos princípios que Deus pede para ser a igreja verdadeira de Cristo? Essa igreja é lá que verdadeira que falou, não é minha igreja. Sim, não. É aberta. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem morreu na cruz? O Filho de Deus. Quem era? Jesus Cristo. O que aconteceu? Ele ressuscitou. Para quê? Para que todos tivessem vida eterna. E por que ele fez isso? Por amor. Amor é a chave, então, uma das virtudes principais de uma igreja com critério é entender o amor de Cristo, de ser levado a uma cruz, morrer e ressuscitar para pagar nossos pecados. Sim. A igreja que não prega isso na essência, ela faltou esse critério, aí falta a base de tudo, uma das pilares. Segundo pilar, esse que você falou da comunhão no partir do pão.
Igreja que não tem comunhão, que não parte o pão Pode ter juntos, isolamento, né, pastor? que tem isolamentos, que tem grupinhos separados, não está dentro dessa perspectiva. A igreja precisa ter comunhão. Quer ver outra igreja? Outro critério? Igreja que faz missão. Ide por todo mundo. Igreja E missionária. pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado, este será condenado. Critério: buscar as almas perdidas. Buscar as ovelhas perdidas. E pregar esse evangelho, e batizar e ensinar, de mostrar na Santa Palavra. E o quarto critério importante disso tudo, sabe qual é? Sim. Vou pegar a igreja de Salomão. A igreja de Salomão, rapaz, Deus aparece para Salomão, fala: Salomão, olha, você é novo ainda, mas teu pai era um homem segundo meu coração, e resolvi te abençoar. Eu resolvi te pede o que você quiser, eu posso te dar qualquer coisa. Se você quiser. O que você quiser, as estrelas do céu, eu te dou. Você pode pedir o que você quiser. Salomão, Senhor, eu só queria sabedoria. Olha, tu pediste bem. Primeiro critério da igreja de Salomão: sabedoria. A igreja precisa ser sábia. Precisa conhecer a verdade. Os padrões de Deus, né? Critério. Segunda base, segundo tópico desse critério. Deus aparece: olha, o teu pai tinha as mãos sujas de sangue, ele ganhou todo o material. Tem um estoque de material aí que a Leroy Merlin do mundo inteiro, se botar aqui, não vai dar para construir o templo para eu morar no meio do meu tranquilo. povo. Teu pai não pode. Tem os arquitetos já foi contratado. Mas você tá na mãe. Agora, você é o seguinte, tá é você que vai construir o meu templo para eu morar no meio do meu povo. Legal, legal. Salomão chegou e fez o templo. Segundo critério: você com sabedoria edificar altar para Deus, edificar casa para Deus morar no meio da sua casa, Sim. morar no meio da sua igreja. Segundo critério. Pô, interessante, sim, pastor. Não é isso? Eu estou falando de Bíblia. De Bíblia. Terceiro critério, 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus as suas preces, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Uma busca incessante pelo Espírito Santo de Deus, de arrependimento. Há muitas pessoas me perguntam assim: pastor, mas aquela igreja tinha pecado? Porque quando a glória de Deus descia, né, e eles botavam as ofertas, não era um boi, uma ovelhinha, não era metade de um pombo, não. Eram animais, sim, era coisa forte. De animais naquele tempo. A glória de Deus descia, a Shekinah de Deus descia, e levava tudo aqui de uma vez só. Tu já imaginou? Que cena, hein? Um rei que tu olhava para ele e tu fala assim: eu sinto seguro porque meu rei é sábio. A Bíblia fala que é o mais sábio. Sim. E outras pessoas vêm de longe, né, para buscar essa... Busquei sabedoria. Meu rei é rico. A Bíblia falou que ele é próspero. Ele é muito rico. É o mais rico de todos. Meu rei tem 40 anos que não briga com ninguém. Vive em paz. Meu rei... Não tem monte de sangue. Cara, então isso aqui que eu vivo é o paraíso na terra. Então, eu estou muito bem, porque o Senhor abençoa esse lugar, porque a glória dele vem e leva todo o incenso. Aí, lá no final, Deus fala isso, ó, a se arrepender. Aquele povo não era convertido? Sim, interessante. Então, essa visão, esse arrependimento é constante, é diário. A gente tem que buscar isso. Sim. A gente tem que buscar isso. Esse é o critério da igreja perfeita. Aí a pergunta que vocês devem fazer, meus ouvintes, os pastores, as pessoas que estão ouvindo essa rádio essa tarde é: dentro da palavra, não é o que eu estou falando, dentro da palavra, a minha igreja tem esse sentimento? Pratica isso? Porque se não tiver praticando, não tiver esse sentimento, não tá dentro. Sai um pouquinho da rota daquilo que Deus colocou. E outra coisa, pastor, que eu colocaria também, que a gente colocou a parte da eclésia, dos líderes, né? Mas você tem que ver se você só está pertencendo à igreja ou se você é a igreja. Porque também, muitas das vezes, a pessoa tá na igreja, mas meu pai amado, todo mundo tem problema, ela é o anjo, né? Não, fofocam de mim, você não fofoca nada, né? Não, estão acabando com minha vida, você não acaba com a de ninguém. Né? É sempre esse outro. Então, também, além de analisar isso, talvez olhe se você não é o câncer da sua igreja. Se você não é o problema. Porque é interessante que é isso aqui, pastor. Eu gosto dessa frase aqui do livro de Billy Graham. A igreja verdadeira, ela não é perfeita, mas é fiel. Ela pode estar escondida entre os humildes, os desprezados, os que amam sem palco. A igreja que Jesus fundou ainda existe e você pode fazer parte dela. Só lembrar do espírito de Atos 1:8. Então, assim, realmente tudo que a gente falou, pilar, a base de tudo, pastor,
não tá realmente na estrutura. Porque se for estrutura por estrutura, no dia que acabar, acaba tudo. Agora, se for o pilar, mediante o que o senhor falou, espírito, a palavra, a sabedoria, que metade das igrejas nem quer sabedoria, né? Prefere a riqueza, né? Não dá riqueza. Eu acho que se fosse engraçado, se Deus falar assim, ó, hoje eu vou abençoar uma igreja por mês. Boa, fala uma igreja por mês. Eu já sei onde você vai chegar. Me peça o que você quiser. Aí aparece Igreja do Senhor. Meu Deus do céu, que B.O. que é assim. Igreja fulano de tal do Senhor. Eu tô aqui, eu sou seu Deus. Teus pais no passado erraram. Quero trocar ideia com você. Eu quero te dar o que você quer. Eu tô em todo o ouro da terra. Meu irmão, eu quero todas as riquezas. E esvaziava. O cofre do Tesouro Central americano e europeu. Eu quero uma igreja de 4 quarteirão, meu filho. Os aviões plotados, voando pra cima e pra baixo com espaço aéreo. Church Valverde. Elas encaminham pra isso. Sim, sim. Encaminham pra isso. A gente tá brincando aqui, fazendo essa analogia. Não, porque se falar sério, a gente chora. A gente não quer nem evangelho mais. Você sabe que isso é real. Tem gente aí que prega que Deus vai dar um avião plotado com o nome dela para fazer missões. Pelo amor de Deus, gente. E que todo mundo vai ganhar isso. Que não é só é todo mundo, né? Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? Então, essa colocação foi muito brilhante da sua parte. Não, pastor, e sabe o que eu lembrei aqui? Eu lembrei muito da igreja dos puritanos, dos primeiros batistas. Dos quakers, que falavam muito assim, ó. Gente, nosso alvo aqui não é fazer igreja, é ser igreja. Aí John Wesley veio com o metodismo. Isso. Gente, santificai, sede santos, porque se vocês não forem santos, não tem como ser igreja. Ou seja, pastor, pra gente finalizar, eu vejo que naquele século inteiro, todo mundo batia a ideia de ser igreja e a consequência era que a igreja física era lotada. E era muito. Era tanto que eles falavam assim... Qual é o próximo teatro que a gente vai comprar? Porque as igrejas não tinha nem como fazer igrejinha. Na época eles compravam teatros. A gente tem ali nos Estados Unidos hoje vários teatros que eram igreja que hoje virou museu. Porque era 100, 200, 300 pessoas, às vezes por dia. Então, 300 não. Não, eu tô colocando... No púlpito, né? No culto ali, exagerado. Então assim, gente, o que parece que mudou foi realmente a inversão. Agora eu quero a igreja, não ser igreja. Eu quero ter, não ser. Então, pastor, hoje, então o senhor deu esse conselho, mais diretamente para os líderes hoje, qual o conselho que o senhor daria para essa volta a ser, não ter? O conselho que eu daria é viver em amor com as pessoas. O amor não é soberbo, não se ensoberbece. O amor, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. É humilde. O amor é humilde. O amor tudo sofre, tudo espera. O que está faltando é o amor de Cristo centrado nos púlpitos. Sim. Discurso maravilhoso, colocação das mãos para cima, não. Mas é aquele olho no olho. É ser cúmplice das pessoas. Igreja não é lugar de competição. Igreja é lugar de revelação de Cristo. Quando você começa a competir e começa a impor aquilo que você sente, o que você acha para uma igreja, você vai fechar essa igreja, porque essa igreja pertence ao Senhor. As pessoas vão perceber um momento ou outro que o teu foco está errado. Sim. Agora, quando você tem tudo em comum com todas as pessoas e todas têm liberdade de expressar esse amor, eu só sei cantar. Canta, o pastor, eu quero recitar uma poesia. Vem, meu filho, eu quero isso. Quando você tem essa liberdade, e quando você dá essa liberdade, essa oportunidade, oportuniza as pessoas a serem igreja, então a igreja vai crescer. Por quê? Porque há comunhão no Espírito. O que destrói uma igreja é a falta de comunhão. E para finalizar igreja aqui, também não é política. Pronto, também. Porque muitos pegam a igreja e querem agir politicamente correto dentro de um ministério, quando o lugar de igreja é para se tomar decisões e para levar o povo a perto de Cristo. Política não dá certo dentro de igreja. Nós podemos até fazer política fora da igreja, de escolher partidos. Mas ainda assim para alcançar o reino, né? Mas a ideia de dentro da igreja é resolver as coisas de forma cristã e nunca política. E como o pastor falou, gente, se quer competição, faz um esporte. Procura um esporte, procura um hobby. Tem jogo de xadrez. Tem um monte de coisa. Faz boxe, luta. Pô, tanta tem coisa. Boxe, jiu-jitsu. Futebol. Atletismo. Agora, assim, igreja é lugar de comunhão. É lugar que a única competição é como que a gente avança mais o reino. Isso.
No máximo. Faz atletismo, que é bom, porque bota um púlpito lá na frente, uma coroa, uma Bíblia, e aí dá 5 mil metros. Quem chegar primeiro sobe. Pronto, aí, ó, perfeito. Gente, ó, que Deus abençoe vocês. Pastor, obrigado mais uma vez. Meu querido, Deus abençoe. Então, eu espero que realmente vocês sejam aí edificados. Entendam, não estamos fazendo aqui uma crítica a pessoas, mas à instituição. Aonde a instituição está errada moralmente e fora da Bíblia, a Bíblia nos pede para alertar, seja como atalaias. Ô, meus queridos, eu peço a vocês também o seguinte, se eu falei alguma coisa que feriu alguém, alguma coisa, pode me procurar lá no Insta, lá eu tenho meu Insta. Procure. O professor Eliel e aqui a rádio vai colocar. Pode trocar ideia com a gente. Pode trocar, sabe, porque eu estou aberto mesmo a ouvir críticas e a ouvir também sugestões, né? E saber se eu estou indo no caminho certo, porque eu não estou indo pelo caminho que agrada aos homens, eu quero fazer a vontade de Deus. Independente se eu vou ser criticado ou não pelos homens, né? Sim. Mas eu aceito essas críticas por uma questão de correção e coerência da minha parte quando discutir teologias aqui e problemas de eclesiologia. E lembre, desigrejado não é bíblico. Precisamos estar congregando, precisamos ter pessoas junto, tá? Como você vai fazer isso? Você hoje viu uma enxurrada de conselhos para você ter um filtro da sua igreja, e você, líder, que percebe que está longe, também foi uma crítica para ajuda. Assim como a gente está aqui falando da crítica, também estamos aqui para te dar a mão. Então, se precisar de ajuda, estamos aqui. Então, que Deus abençoe sua tarde de segunda-feira, né? O seu comecinho de noite. Seja uma segunda abençoada. E já sabe, né? Vai para o culto, vai com a cabeça já pensando. Sou igreja, eu só estou em uma igreja. Deus abençoe, aquele beijo e até a próxima. Deus abençoe.